Diz aí. A paz do Senhor, é um prazer estar com vocês outra vez. Essa é a aula da lição de número 6, que tem por título O Senhor, Justiça Nossa. O nosso texto base está em Jeremias capítulo 23. Leia o capítulo inteiro, não leia apenas a parte que está inserida no texto da lição. Pesquise em vários livros e comentários e tenha sempre como referência a Bíblia Sagrada. O capítulo 23 de Jeremias ele pode ser dividido em 4 partes. Primeira parte, do versículo 1 ao 8, que trata da restauração dos judeus da sua própria terra. A segunda parte, do versículo 9 ao 22, que trata da maldade de sacerdotes e profetas de Judá, e o povo é alertado a não dar ouvidos a falsas promessas. A terceira parte, do versículo 23 ao 32, ameaças aos que se dizem inspirados. E a quarta parte, do versículo 33 ao 40, que trata dos que também zombam da verdadeira profecia. A nossa lição fala que Deus é a nossa justiça. Quem ainda não sofreu injustiça? Essa é uma pergunta retórica que nos leva a pensar que todos estão passíveis de serem injustiçados e que no meio de uma geração perversa, a injustiça é uma constante e tolerada quando praticada pelo rico e poderoso em face do mais frágil. A nossa lição ainda fala que os líderes destruíram o povo. Quem mais trouxe sofrimento para o povo de Judá não foram os inimigos, mas sim os líderes que perverteram os seus corações e caminhos, que tiraram a correção de sobre o povo e atraíram a ira de Deus contra o povo de Judá. E ainda fala a respeito dos falsos profetas que enchiam o povo de falsas esperanças. O difícil do ministério de Jeremias não foi o simples fato de a mensagem que Deus lhe dava ser pesada e contrariar o povo, mas que muitos religiosos da época pregavam mensagens de paz, prosperidade, dizendo que não haveria juízo contra aquela geração má e perversa. Muitos homens que se diziam homens de Deus diziam em nome de Deus que o povo seria abençoado e próspero, quando na verdade o juízo se aproximava. O Senhor é um justo juiz. A esperança de Jeremias não residia no governo local, não residia em seu poder próprio no sistema religioso vigente. Ele esperava em Deus e, mesmo aflito pela proximidade do juízo, entristecido com o fato do povo não ouvir sua mensagem, ele chorava, pois o juízo estava próximo. E o povo não queria evitar o castigo, preferia se entregar ao engano de prazeres momentâneos. Para Jeremias, chorar era preciso. Ele chorava pelo sofrimento que se aproximava do povo, pelo sofrimento e perseguição a que ele era submetido por amor a Deus e ao povo. Ele chorava, pois no seu choro o Pai aliviava, enquanto ele era consolado por Deus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. O Senhor nos encoraja. A motivação de Jeremias vinha de Deus e nele encontramos motivação para nos manter íntegros e fiéis, servos irrepreensíveis diante da missão a que nós foi confiada. Se levantar, ir às portas da cidade para proclamar a palavra do nosso Deus. Essa é a nossa missão, é isso que nós devemos fazer. O profeta não pode desanimar em meio às adversidades. O próprio Jesus nos ensina que o profeta não é honrado em sua própria terra. Não devemos nos frustrar com as palavras contrárias proferidas por pessoas próximas, ou mesmo pelo desprezo que possamos sofrer em nossa jornada em meio às lutas. Em meio às lutas, devemos resplandecer a luz que nos guia e podemos deixar o que já passou para avançar em direção ao alvo. Deus protege os injustiçados. O Todo-Poderoso não está com a mão encolhida ou com os ouvidos agravados. Na hora certa, Ele dá o escape. No momento da angústia, Ele é o consolo. Só precisamos confiar que Deus é o suficiente para nós. Para Jeremias, sua missão era maior que a sua dor. Jeremias era de família sacerdotal e assim poderia ter uma posição confortável no sistema vigente em sua época. Mas o destaque veio através de um ministério profético que durou 40 anos e transpassou vários reinados. Mas isso não o poupou de dor. Ele superou suas dores, dúvidas e perseguições, pois havia uma mensagem vinda de Deus que precisava ser anunciada. As tentativas de calar Jeremias foram muitas. Neste processo de dores e sofrimentos, de perseguição, muitas vezes tentaram fazê-lo parar. Mas ele não parava. Lançaram-no em covas, em masmorras, mas como logo saía, ele tornava a anunciar o pecado escondido e o juízo duro. Jesus Cristo é o preço pago para a nossa justiça. Jeremias anunciou um renovo de Davi, um rei, pastor eterno, justo e maravilhoso, que seria o Messias restaurador, aquele que faria o Pai ser conhecido como o Senhor, justiça nossa. Este renovo é Jesus, aquele que nos justifica, que pagou o preço pelos nossos pecados,
e que hoje intercede por nós diante do Pai, o justo juiz. O Senhor nos purifica, nos livra, nos consola. Ele é o nosso advogado e a nossa justiça. Tudo isso através de Jesus. Ele é tudo em nós e por isso nós precisamos ser dele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro e por isso aspiramos servi-lo, amá-lo e agradá-lo. A nossa lição de número 6 trata do Senhor como justiça nossa. Trata de Deus mostrar para o povo de Judá que ele não seria mais lembrado como Deus que havia resgatado eles do Egito, mas sim como Deus que estava trazendo eles de volta para Judá, para ser sua nação. Um Deus que seria o tabernáculo neles mesmos. Eu queria convidar você, professor, você, aluno, a estudar mais a sua lição, a procurar mais auxílios em outras áreas e a nunca se esquecer que a nossa lição é bíblica. Não se prenda